Vamos lá, estamos continuando a Masechet Shabbat, a gente está no Daf Ain Zayin Amud Bet, aqui nas linhas de baixo, Shemen Kedei Lasuch Evar Katan, apareceu na Mishnah, que dependendo do tipo de produto, do tipo de material, tem uma quantidade diferente para ser proibido de tirar no Shabbat. No Shabbat é proibido de tirar do Reshut Yachid do Reshut Rabim, algo com um valor significativo. Então, dependendo do tipo de produto, o valor é diferente. Então, com relação ao óleo, está escrito que é o necessário para passar óleo, eles usavam óleo tipo hidratante, para num evar katan, num órgão pequeno, seria o dedinho. Amrei de Berabinai falaram, em nome do Beit HaMidrash de Rabinai, falaram o seguinte, Shemen kadei lasuch evar katan shel katan ben yomo. Não é só um dedinho pequeno, um órgão pequeno, é um órgão pequeno de uma criança pequena, uma criança ben yomó, que acabou de nascer, ou seja, é o dedinho de um bebê. Então, é um órgão pequeno de uma criança pequena. Essa é a quantidade de óleo que tem valor significativo, que aí já é proibido tirar isso para a rua no Shabat. Meitve pergunta, a priori a Braita parece que divide em duas coisas. A proibição de tirar óleo é proibido de tirar o óleo necessário para passar num órgão pequeno de um adulto, ou a quantidade que se passa numa criança pequena, ou seja, é o evar katan de um adulto, tipo uma mão, ou uma criança pequena, que é mais ou menos a mesma quantidade de óleo, mas não um órgão pequeno de uma criança pequena. Mas lá, evar katan de gadol, um órgão pequeno, tipo a mão, um dedo de um adulto, ou um órgão grande de uma criança pequena. Então, seria, na verdade, ou o dedo mindinho de um adulto, um órgão pequeno de um adulto, ou, sei lá, o pé de uma criança pequena, que é mais ou menos do mesmo tamanho. Amrei da Rabinai lá, não. Então, pergunta para Rabinai. Não, no Beit HaMidrash de Rabinai falaram que é o órgão pequeno de uma criança pequena. Daqui parece que não. Ou o órgão pequeno de uma criança, de um adulto, ou um órgão grande de uma criança pequena. Amrei lechada de Rabinai falam que não necessariamente. Não, essa braita quer dizer a mesma coisa. Shemen kedei lasuch evar katan shel katan ben yomo. Esse vav aqui no meio, kedei lasuch evar katan ve katan ben yomo, não é ou evar katan ou katan ben yomo, e sim é uma explicação. Shemen kedei lasuch evar katan shel ve katan ben yomo. Quer dizer, Shemen kedei lasuch evar katan, óleo suficiente para passar num órgão pequeno, e de que pessoa, de que tipo de pessoa? Ve katan ben yomo, de uma criança pequena. Leima ketanai, vamos dizer que isso é machlok ketanai. Aparece na braita o seguinte, Shemen kedei lasuch evar katan ve katan ben yomo, de Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Natan omer kedei lasuch evar katan. A priori, a gente tem aqui uma machloket, certo? Entre Rabbi Shimon ben Elazar e Rabbi Natan. Rabbi Shimon ben Elazar, ele falou ali que apareceu na braita anterior, que dei lasuch evar katan ve katan ben yomo. Isso a gente pode explicar igual o Rabbi Natan explicou, que evar katan til katan ben yomo, um órgão pequeno de uma criança pequena. Mas Rabbi Natan fala que dei lasuch evar katan, e não falou se é de um adulto ou de uma criança. Então, se ele discute, a priori, ele fala que tem que ser de um adulto. Mas lá, a priori, essa é a discussão. Rabbi Shimon ben Elazar savar evar katan shel katan. Rabbi Shimon ben Elazar, que ele falou evar katan ben yomo, ele souber igual de Berabinai, que é um órgão pequeno de uma criança pequena. Rabbi Natan savar evar katan de gadol ou evar gadol de katan. E Rabbi Natan, que falou só evar katan, parece que é evar katan, um órgão pequeno de um adulto, um dedo de um adulto. Mas se for de uma criança pequena, precisa ser um órgão grande. Precisa ser a mão ou o pé, para ser parecido com o mesmo tamanho. Aval, evar katan shel katan ben yomo, mas um órgão pequeno de uma criança pequena, de acordo com o Rabbi Natan, não. Então vamos dizer que essa é uma machloket entre os Tanaim, se é um órgão pequeno de uma criança pequena ou de um adulto. Fala de kulei alma evar katan de katan ben yomo. Fala que não, todo mundo concorda que órgão pequeno de uma criança pequena não é suficiente. Todo mundo discorda de Rabbi Nai. Evar katan de um katan ben yomo não é válido, não é suficiente, não tem valor suficiente para ser proibido de carregar, levar de um lugar para outro no Shabat. A discussão entre eles, veleita de Rabbi Nai. E o que Rabbi Nai falou que evar katan shel katan ben yomo, zelo nachon, de acordo com a Braita, zelo nachon. Aqui a discussão é a seguinte,
Rabi Shimon Lazar savar evar katan de gadol, vevar gadol de katan ben yomo, que adad enino. Rabi Shimon Lazar sover que evar katan de gadol, um órgão grande de alguém. Só um minutinho. Fazer uma pequena pausa, já volto. Certo, desculpa, pequena pausa, quase igual ao vivo. Eu falo o seguinte, Agmará, de acordo com o Rabi Shimon ben Lazar, evar katan de gadol, vevar gadol de katan ben yomo, que adad enino. Um órgão pequeno de um adulto e um órgão grande de um bebê são iguais, ao mesmo tamanho. Então, você quer medir, mede com qualquer um dos dois. Rabi Natan savar, evar katan de gadol e nevar gadol de katan ben yomo, lo. E Rabi Natan savar, não. Um órgão pequeno de um adulto, mesmo que seja o dedinho, é maior do que um órgão grande de uma criança pequena. O dedinho do adulto é maior que qualquer dedo da criança, ou a orelha, ou o que seja. Então, de acordo com o Rabi Natan, tem que calcular de acordo com um adulto e não de acordo com a criança. Então, a gente tem, na verdade, três opiniões. Rabi Inai falou que pode ser o órgão pequeno de uma criança pequena. Rabi Shimon Lazar falou que pode ser o órgão pequeno de um adulto ou um órgão grande de uma criança pequena, que é igual. E Rabi Natan falou, não, um órgão pequeno de um adulto. Essas são as três opiniões. Maia veiala, qual a conclusão final? Qual é ela? Hatashma, vem e ouça o que está escrito na Braita de Tânia. Rabi Shimon Lazar Omer, Shemen kedei lasuch evar katan shel katan ben yomo. A gente tem aqui uma Braita igual a Rabi Inai, que a quantidade de óleo proibido de tirar no Shabat vai de acordo com o órgão pequeno de uma criança pequena, certo? Então, no fim, a gente ficou com a Shitá de Rabi Inai. Mai, água. Que dela chuva água, a gente falou que a quantidade de água necessária para misturar com o colírio é proibida no Shabat. É uma quantidade significativa de água, e se alguém tirou de casa para a rua essa quantidade de água, ele é chayav. Amarabai, fala bai, mirdi, vamos pensar. Kol milta de shchicha velo shchicha. Quando eu tenho coisas, aqui, por exemplo, água, serve para diversas coisas, vinho, serve para diversas coisas. Quando eu tenho algo que é o uso comum dele, shchicha, shachiach é comum, velo shchicha, e eu tenho uso incomum, de acordo com o que eu vou, azu rabanan batar de shchicha lekula. Rabanan seguiram um uso comum, mesmo que o uso comum é mais caro, por exemplo, digamos que o uso comum da água é só beber, e para beber as pessoas bebem 1 litro. Não, 1 litro não, é revit, seria. Mas não vamos pegar o caso da água, a Gemara vai trazer algumas opções. Mas a Baia fala o seguinte, olha, se eu tenho duas opções, eu tenho uma opção comum e uma opção incomum, Rabanan foram atrás da opção comum, mesmo que é para ler aquilo, mesmo que para ficar mais fácil, para ter menos hamur, menos grave. Mesmo que a opção comum é mais kal, ou seja, precisa de uma quantidade maior para ser chayav, uma quantidade menor ele ainda está livre, Rabanan foram atrás do comum. Shchicha veshchicha, se eu tenho duas situações comuns, a gente vai trazer opções para todos. Azu Rabanan batar de shchicha lechumra. Se eu tenho duas situações comuns, Rabanan pegar a situação comum mais grave, mais hamur. Por exemplo, yain shtiato shchicha, refuato lo shchicha. O vinho, a maioria das pessoas bebem ele serve mais como bebida, e usar vinho para cura, para refuar, não é tão comum passar vinho no machucado, algo do tipo. Então, então, Rabanan foram de acordo com a quantidade para beber. Beber é um revit, 75, 80 ml. Então, Rabanan fala, olha, vinho, você só é chayav se tirou vinho de casa, se você tirou quantidade de 80 ml. Mesmo que a priori, às vezes passar um vinho no olho ou no machucado, que era uma quantidade mínima, já que é incomum isso, Rabanan foram atrás do comum, mesmo que é mais caro. Halav, leite, achilato shchicha, refuato lo shchicha. A cura, tomar leite é comum, usar leite como remédio é incomum. Azu Rabanan batar achilato lekula. Rabanan foram de acordo com o comer, que é o comum. Então, é kali, precisa de uma quantidade de revit. Dvash, achilato shchicha, refuato shchicha. O mel, ele é usado tanto como comida quanto como cura para passar no machucado dos animais, a gente viu. Azu Rabanan batar refuato lechumra. Aqui, Rabanan foram atrás da cura, do lado medicinal do mel, mesmo que é uma quantidade menor, que é mais hamur, já que os dois são comuns, Rabanan foram para o lado mais hamur. Elamai, mas vamos pensar na água. Água é mais comum beber água do que usar água como remédio medicinal para misturar com o colírio. Mas Rabanan bater porque Rabanan pegaram o lado hamur da água.
água é mais comum beber ela do que usar ela de remédio. A priori, com o colírio, eles misturavam outras coisas. Não era normal misturar água. Só se o cara não tem outros produtos, ele misturava água. Então, misturar água no colírio, usar ele de cura é algo incomum. Então, por que a banana aqui foram atrás do incomum lehumra? Geralmente, eles seguem o que é mais comum. O mais comum de água é beber. Deveria ser revit. Deveria ser a quantidade de revit. Porque a banana foram atrás do hamur. Amarabai Beglil Ashanu. Fala, a gente está tratando no Galil. Galil, eles usavam muito água para o colírio. Não usavam outras bebidas, usavam água. Por isso, água é comum usar de colírio também. Certo? Eles faziam isso bastante. Geralmente não se usa água, mas no Galil se usa água para misturar com o colírio, então também é comum. Então a gente tem bebida comum e colírio comum, a gente foi atrás do mais hamur, que é uma quantidade menor. Rava Mara filho tem abesham e komoto. Rava fala, não, mesmo em outros lugares, que muitas vezes usam outros tipos de bebidas, água também é muito usada como para misturar com o colírio, como cura. Então virou algo comum. Que de Shmuel, de Amar Shmuel, kol shkayin masu metalelei, lebar mimaia de masu velo metalelei. Qualquer bebida, qualquer líquido que se mistura com colírio, ele cura, ele ajuda a curar, mas ele atrapalha um pouco a visão. Fora água, a água não atrapalha a visão. A pessoa coloca água junto com o colírio, coloca isso no olho, isso cura e não atrapalha a visão nem um pouco. Então, mesmo em todos os lugares, é comum usar água com o colírio. Então, se for assim, a gente tem dois usos comuns para água: bebida e cura, medicinal. Então, a gente vai atrás do mais hamur, que é o medicinal. O charco é mashkim berevit. Todas as outras bebidas, todos os outros líquidos, a gente vai de acordo com a medida de revit. 75 ml, digamos. Tá no Rabanan, fala Braita, dam vechomnem mashkim berevit, sangue, qualquer outro líquido, a medida de revit. Rabbi Shimon ben Elazar omer, dam kedei likhol be'ain achad, shekin kochlim lebarkit. Rabbi Shimon ben Elazar fala que tem sangues que é suficiente, não precisa de um revit, que é 75 ml, mesmo a quantidade de sangue suficiente para passar no olho, já é hayav, mesmo que a quantidade menor. Por quê? Porque tem um tipo de doença chamada barkit, que é algumas coisas que aparecem no olho, não é dentro do olho, é fora, é nas pálpebras, que eles costumavam passar sangue. Então, aqui, nesse caso, esse tipo de sangue, a gente vai ver qual é logo, esse tipo de sangue, a quantidade que é proibida tirar de casa é menor, porque não precisa de 75 ml para passar em volta do olho. O mainin rodama de tarnegola bara é sangue de uma galinha selvagem. Sangue de galinha selvagem eles usavam para passar no olho quando tinha essa barquite. Então, sangue de galinha selvagem, a quantidade que é proibida tirar não é igual a qualquer líquido que é revit, é igual essa questão medicinal, que é suficiente para passar no olho. Rabban Shimon Gamliel Omer, dam kedei likhol bo ain achad, shekin kochlim le'yarud. Rabban Shimon Elazar fala, Rabban Shimon Gamliel concorda que sangue é uma quantidade menor, ele está falando de outro tipo de sangue, porque tinha outro tipo de sangue também que se passavam por um machucado no olho, que era dentro do olho. Eles passavam sangue de um animal para curar. Então, nesse caso, a quantidade não era evita, a quantidade é o necessário para passar no olho. O maininho dama de crustina é um sangue de um animal chamado crustina, deixa eu ver, atlef, de morcego. Essa é a quantidade necessária essa é a quantidade que já é proibido tirar na rua. Quer dizer, qualquer sangue que não tem utilidade medicinal nenhuma, a quantidade valiosa dele é somente um revit. Mas esses sangues que eles têm um valor especial, medicinal, a quantidade deles é menor. Vesimanech gava legava bara lebara. E para se lembrar qual sangue serve para qual machucado, o sangue do morcego que ele fica dentro da cidade, o morcego está na cidade, está nas árvores, serve para o machucado dentro do olho, e o sangue da galinha selvagem que fica fora da cidade serve para o machucado fora do olho. Bamedvarim amorim, fala Braita, quando realmente os líquidos só é proibido carregar eles no Shabat de casa para rua, ou da rua para casa, quando eles têm a quantidade de um revit, bemotzi, alguém que está tirando qualquer líquido, coca de casa, certo? Levou um copo de coca com um revit de casa para a rua, é chayav. Aval bematznia kol sheu chayav. Mas alguém que ele guarda em casa, alguém especificamente que mesmo 5 ml de coca, ele guarda, ele não joga isso fora, ele é chayav mesmo sobre uma quantidade menor. Ou seja, o valor de revit é para pessoas normais,
a pessoa que guarda quantidades pequenas, ele é chayav com qualquer quantidade. Rabi Shimon Omer, Bamet, Varimotzi, Vabemotzi, Eno chayav ela berevit. Rabi Shimon Ben Lazar fala que o contrário, que quando realmente a gente tem valores menores, como, por exemplo, a água, que é o que algumas gotas para misturar com quilor, esse sangue que é para passar no olho, quando existem essas medidas incomuns para a pessoa que guarda, mas o normal é que todos os líquidos são revit. Ou seja, tá na cama e fala o seguinte, olha, pessoas normais, todos os líquidos são revit. Pessoa que guarda, a gente diminui os valores, cada um de acordo com o que ele guarda. Rabi Shimon Ben Lazar fala que não, mesmo aos líquidos que é costume guardar, que é normal guardar, como sangue, só é chayav nesse valor se for ele próprio que guarda. De acordo com o Tanakama, sangue que serve para usar para questões medicinais, para funções medicinais, qualquer um é chayav para uma quantidade pequena. Rabi Shimon fala que não, sangue somente se a pessoa guarda o sangue para passar no olho. Se ele costuma usar isso como medicina, como remédio, é chayav. Mas outras pessoas é revit. Ou seja, de acordo com o Tanakama, a gente tem líquidos que o valor normal deles é revit e tem líquidos que o valor normal deles é menor. Esse é o geral, esse é para todo mundo. Pessoas diferentes, eles mitrevim com menos. E Rabi Shimon fala, não, todos os líquidos é revit. Pessoas diferentes têm valores menores, mas o normal para todos os líquidos é revit. O Modim, Chamim Rabi Shimon, Bemotzi Shofchim, Rabim Sheshiuram Berevit. Porém, Chamim concordam com Rabi Shimon que água suja que usaram em casa para limpar o chão ou qualquer coisa do tipo, Rabi Shimon, Chamim concordam com Rabi Shimon que o valor é revit. Mesmo alguém que guarda menos, aqui não tem. Aqui todo mundo concorda que o valor desses líquidos é revit. Já vamos ver para que serve isso. Amarmar. A Morá vai trazer um pedacinho da Braita que foi trazida em cima para explicar melhor. Tanakama falou o seguinte, olha, alguém que tirou por exemplo, vamos pegar a questão da água, tá bom? Digamos que precisa para misturar com o colírio 15 ml de água. Tanakama falou o seguinte, alguém que tirou 15 ml de água, ele é chayav, porque essa é uma quantidade já valiosa. Mas alguém que guarda água em casa, ele é chayav por qualquer quantidade. Parece que tem uma diferença entre a pessoa que leva para a rua e a pessoa que guarda. Porém, pergunta a pessoa que guarda em casa não é chayav porque ele guardou em casa. Ele é chayav se ele levar isso para fora. Ou seja, mesmo a pessoa que guarda em casa, ele só é chayav se ele tirar isso de casa para a rua, não só por guardar. Então, como o que a Mishnah quis dizer quando ela separou entre a pessoa que tira de casa e a pessoa que guarda? A Braita falou o seguinte, olha, esse shur que eu estou te dando é o shur para quem leva de casa para a rua, mas quem guarda, ele é chayav com qualquer coisa. A pior, o cara que guarda, só por guardar, ele não fez nada de errado. Se ele guardou e tirou, então ele também é chamado de tirou. Então, por que a Braita diferencia entre a pessoa que tira de casa e a pessoa que guarda? Amarabai, Abai explica o seguinte, está tratando aqui que um aprendiz, o dono, o cara que está ensinando dele, está ensinando o aprendiz, falou para ele assim, olha, vai lá fora, estamos aqui sentados trabalhando, mas agora vai lá fora e separa para mim, organiza para mim o almoço. Allahu panalo davar Allahu panalo. E foi esse aprendiz e realmente levou para fora de casa o que o cara que está ensinando ele precisa para comer. Então, nesse caso, fala Braita o seguinte, Davar chashuv lakol chayav alui. Davar sheno chashuv lakol yatne rabei michayev alui veilo lo michayev. Fala o seguinte, aqui, Abai explica da seguinte forma, aqui o aprendiz está tirando para o professor dele, não é para ele mesmo. Ele próprio não vai ter utilidade, não vai ter proveito disso. Então aqui a situação é a seguinte, aqui a situação vai depender. Se ele tirou de casa para a rua, algo que todo mundo tira, algo que é valioso para qualquer um, o aluno, o aprendiz é chayav, independente da situação do professor dele, se o aprendiz tirou uma quantidade valiosa que as pessoas costumam valorizar de casa para a rua, ele é chayav. Mas, se ele tirou uma quantidade muito pequena, menor do que as quantidades que a gente falou em cima, se, por exemplo, ele tirou 10 ml de água,
Aqui vai depender do matnia, vai depender do professor. Se o professor valoriza isso, ele é chayav, se não, não. Ou seja, às vezes existe alguém que ele tirou de casa, mas não vai depender dele guardar ou não guardar. Às vezes o guardar, o matnia, é diferente da pessoa que fez a otzá. Às vezes uma pessoa faz a otzá, tira de casa para a rua, mas a gente vai analisar o caso dele de acordo com o matnia, de acordo com o cara que guarda. Ou seja, tem situações em que o cara que tirou é um e o cara que guarda é outro. Geralmente, o cara que guarda e o cara que tira é a mesma pessoa. Eu guardei em casa água, levei para fora. É a mesma pessoa que fez isso. Mas tem situações em que o cara que levou para fora não é o cara que vai definir se é chayav ou não. Pode ser que o aprendiz que levou para casa uma quantidade mínima de água e a gente agora vai ter que livdar se o professor que pediu para ele levar para fora, se ele valoriza isso ou não, se ele guarda essa quantidade pequena ou não. Então, tem casos em que a pessoa que guarda é diferente da pessoa que tirou. Por isso, a Braita diferenciou entre os dois. Chachamim concordam com Rabi Shimon com relação a shofrim, água suja, água que foi usada para limpeza, que só é chayav se a pessoa tirou uma quantidade de um revi'it, e não menos que isso. Shofrim lemai raso, para que serve essa água suja? Amaravir alegabel baemetatit, para produzir concreto, para misturar com o resto do material do concreto, usavam uma água, não necessariamente água limpa. Água limpa era para beber. Essa água meio suja serve para o concreto. Então, se tirou um revi'it, que é suficiente para misturar uma quantidade específica de tit, de concreto, é chayav. Pergunta a Maraviatânia aqui, tit, que de laçot baem pikur. Pergunta a olha, mas a priori, alguém que tirou de casa tit, alguém que tirou de casa concreto, de casa para rua, ele é chayav se ele tirou uma quantidade bem pequena, suficiente para colocar na boca de de um utensílio aí. Cura, onde eles como chama? Onde eles assim esquentavam, é tipo não é um forno especificamente, é algo que eles usavam para esquentar, para ferver, para trabalhar ouro, para trabalhar prata ou para trabalhar metal. Então, tit, uma quantidade pequena de tit já é chayav, porque serve para tampar um buraquinho. Então, o problema é o seguinte, olha, você falou que água que serve para produzir concreto é chayav quando você tirou uma quantidade de revi'it, mas a priori concreto, mesmo que você tenha uma quantidade mínima de concreto, já é chayav alguém que tirou ele de casa. Ou seja, a priori, se eu tirar a água necessária para produzir 5 gramas de concreto, já deveria ser chayav, e é uma quantidade muito menor de água. Com um revi'it, com 75 ml de água, eu consigo produzir, digamos, 200 gramas de concreto. Mas concreto mesmo que eu tirei de casa para a rua, a priori, se eu tirei 5 gramas de concreto, eu sou chayav. Então, se for assim, eu não preciso de 75 ml de água, porque a quantidade de concreto que é uma quantidade mínima de 5 gramas. Então, mesmo algumas gotas de água já deveria ser chayav. Essa é a pergunta da Gemara. A Gemara locacha. Ademigba de lo migba. Fichina lam torech legabel tit lasot pikur. A Gemara não. Depende se o concreto já foi produzido ou não. Por quê? Se eu tenho concreto pronto em casa, então a quantidade de 5 gramas, digamos, já é suficiente para ser chayav. Porque eu uso isso para alguma coisa, não jogo fora, tem utilidade. Mas se eu estou tirando água para produzir concreto, aí a quantidade é maior. Aí é só lá para as 200 gramas. Por quê? Porque ninguém produz uma quantidade muito pequena de concreto. Ninguém faz 5 gramas de concreto. Então, se eu tenho um concreto produzido, está pronto, 5 gramas já tem valor. Mas se eu estou falando sobre água para produzir concreto, é só quando eu faço uma quantidade grande de concreto que eu uso água. Eu não vou trabalhar um monte para produzir o concreto em uma quantidade pequena. Então, água, eu vou de acordo com a quantidade de água necessária para produzir uma quantidade grande de concreto, que seja 200 gramas. Então, eu preciso de 75 ml de água. Chutando os valores aqui, certo? Mas a quantidade de água a gente vai de acordo com uma quantidade maior de concreto. Próxima Mishnah. Amotzi Hevel, alguém que tirou uma corda de casa. Qual o tamanho da corda? Qual o tamanho tem que ter o comprimento da corda para ser algo valioso, que eu não vou jogar no lixo, e, consequentemente, já que é algo valioso, se eu tirei de casa para a rua, eu sou chayav, que dei lasot ozen lakupá, o necessário para fazer não é maçaneta, um negócio para segurar uma cupa. Se eu tenho uma caixa de frutas, algo do tipo, eles usavam corda, às vezes, para segurar. Então, se eu tenho um comprimento necessário que dá para fazer essa alça da caixa,
é hayav. Gemi é um tipo de, não é borracha exatamente, também é um tipo de tecido fininho, que eles usavam, como agora usavam na peneira, que de lá só tilaile na paule kvará. Peneira, se fez um furo, fez um buraco na peneira, ela não serve mais. Então, eu preciso prender, preciso completar, preciso remendar para tá tampado. Então, muitas vezes, usavam esse gemi, esse produto, para tampar o buraco na peneira. Então, uma quantidade menor, certo? Uma quantidade menor de gemi, já guardo isso porque ele tem utilidade. Rabi Yehuda Omer, que dele todo menos midat minal lakatan. Rabi Yehuda fala, não, gemi não é de acordo com napai kvará, não é de acordo com peneira, é de acordo para que serve gemi. Muitas vezes gemi usavam para medir o tamanho do pé da criança, e aí você levava um pedacinho de elástico, digamos elástico. Você usava um elástico para calcular o tamanho do pé da criança, chegava no sapateiro e falava, olha, esse é o tamanho do sapato que eu preciso. É para isso que se usava esse elástico, de acordo com a Rabi Yehuda, e não para peneira. Niar, um papel, quanto de papel é considerado importante para ser proibido de tirar para a rua, que dele estava lá o kesher morsin. O necessário para escrever nesse papel, kesher morsin. O que é kesher morsin? Antigamente se costumava cobrar alfândega. A alfândega de antigamente muitas vezes era nas pontes. Se tinha uma ponte de uma cidade para outra, lá ficava a alfândega, o cara que cobrava o merres, cobrava o imposto. Então tinha duas opções. Ou você pagava o imposto na hora, ou você pagava o imposto antecipado com alguém, e esse alguém te dava um papelzinho escrito que tal cara pagou o imposto, então pode deixar ele atravessar a ponte sem problemas. Agora, não estava escrito tal cara pagou o imposto, eles escreviam lá duas letras, geralmente, eram duas letras um pouco maiores que a letra comum, como a gente vai ver, mas escreviam duas letras grandes, que era o sinal de que o cara pagou o imposto. Então, um pedaço pequeno de papel, se dá para escrever nele essas duas letras grandes, que serve como recibo do imposto, ótimo. Ótimo não, quer dizer, é hayav, é um valor, uma quantidade de papel importante que as pessoas guardam. Mas se é um pedaço menor de papel que geralmente se joga no lixo, se você tirou isso de casa para a rua, não é hayav. Então, papel vai de acordo com esse tamanho. E alguém que ele tinha um kesher morsim, ele tinha esse recibo do imposto, se ele tirou isso de casa para a rua, é uma quantidade importante de papel e é hayav. Niar mahuk, um papel virando amud, bet, um papel velho, meio estragado, que já não dá para escrever, que dele então, já que não dá para ele escrever nele, então a medida dele é diferente, é de acordo com um pedacinho pequeno de papel que é suficiente para colocar em cima de um perfume, que eles costumavam usar o papel como tampa para o perfume, é hayav. Or que dele asot kamea. Couro, a quantidade mínima de couro para ser hayav, é o necessário para fazer kamea. Kamea, aquelas coisas que escreviam palavras e que ajudavam, curavam a pessoa, é para isso que usavam muito o couro. Então, se a pessoa tirou um pedaço de couro suficiente para escrever uma kamea, é hayav. Klaf, pergaminho, que dele estava lá para achar que está na Shabbat Filim, Sheish Ma Israel. Um klaf, um pergaminho, qual o tamanho mínimo de um pergaminho para ser hayav? O necessário para escrever uma paraxá pequena que tem no Tfilim, que é a paraxá de Shema Israel. É a menor paraxá que tem no Tfilim. Então, se eu tenho um pergaminho que tem tamanho suficiente para escrever nele Shema Israel, é um pergaminho que tem valor. Eu guardo ele. Menos que isso, vai para o lixo. Então, se eu tirei de casa para a rua, não é hayav. Tinta, que de lichtov shtei-otiot. Se eu tenho tinta suficiente para escrever duas letras, é proibido levar isso no Shabbat de casa para a rua. Kol é um negócio que se passava no olho, tipo uma maquiagem, às vezes você via para curar o olho, que dele para passar maquiagem, vamos pegar maquiagem, o suficiente para passar em um olho. Maquiagem para um olho já é hayav, porque tinha mulheres que cobriam todo o rosto, deixavam só um olho de fora, como a gente vai ver na Gemara. Então, tem gente que guardava essa quantidade para passar num olho para ir na rua. Devek cola, que dele tem berosha shaf-shaf. Shaf-shaf é um tipo de planta que eles passavam uma cola em cima de um galho, que aí se o passarinho parava em cima do galho, ele grudava lá e pegava um passarinho. Era um tipo de forma de caçar o passarinho. Então, cola, a quantidade para colocar na ponta desse galho é a quantidade valiosa que se a pessoa tirou de casa para a rua, ele é hayav. Zefet vegofrit, pishi, kedei lasot nekev, o suficiente para fazer um buraco. Às vezes eles tinham um pote
pote que eles guardavam algum tipo de produto aqui, não sei, Rashi fala que guardavam prata, não sei, tinha algum tipo de produto que eles tampavam a ponta, a boca do utensílio com piche. Então, se tem piche suficiente para tampar a boca e fazer um buraquinho para tirar devagar o que está dentro, é Hayav. Essa é a quantidade de Zefet que é Hayav. Shavá, cera, que dele tem alpina e kefkatan. Cera, muitas vezes usavam cera para tampar buracos, então se eu tenho cera suficiente para tampar um buraquinho de algum kli, já é Hayav. Harsit é um tipo de barro, que dele só pikur shel tzorfei zahav. É para barro, eles usavam muitas vezes também para tampar. Tzorfei zahav é o cara que trabalha com ouro, ele tem o forninho, a fornalha dele para esquentar o ouro e trabalhar. Ela tem um buraquinho por onde sai o calor. Se eu tenho barro suficiente para tampar esse buraquinho, já é Hayav. Rabi Yehuda Omer que dei lá só pitput. Rabi Yehuda fala, não, esse barro ele servia muitas vezes como pé para uma panela. Então, a quantidade de barro necessária para fazer o pé da panela, para ela não cair, não ficar bamba, é Hayav. Subin, que dele tem alpi kurshel tzorfei zahav. Subin é outro tipo de produto que também muitas vezes usavam para tampar a fornalha do cara que trabalha com ouro, do ouriveiro, se não me engano. Então aqui também é Hayav, é a quantidade que é Hayav. Sid é cal, que dei laçudo ktanash babanot. Cal eles usavam para uma criança pequena que começou a nascer pelos muito antes da época, eles usavam cal para fazer os pelos caírem. Então, cal, qual a quantidade de cal é considerada valiosa para as pessoas guardarem em casa? Se tem o suficiente para passar, sei lá, no cabelo da menina, onde começou a aparecer pelo sem necessidade. Rabi Yehuda Omer, que dei laçot kilkul. Rabi Yehuda fala, não, cal eles usavam para outra coisa, para fazer kilkul, é tipo gel, para abaixar o cabelo, eles passavam uma quantidade pequena de cal para segurar o cabelo não ficar de pé, tipo gel hoje em dia. De acordo com o Rabi Yehuda, essa quantidade já é valiosa o suficiente para ser Hayav. Rabi Nehemiah Omer, que dei laçut undepi. Rabi Nehemiah fala que não, o cal era usado também, se não me engano, outra para tirar cabelos também, para cortar o cabelo, usavam cal. De acordo com o Rabi Nehemiah, a gente calcula com isso, não de acordo com pelos de crianças pequenas, nem com gel, e sim de acordo com essa outra função do cal. Então, cada um vai de acordo com uma função diferente. Chegamos à Mishnah. Acabamos a Mishnah, Hashem, amanhã continuamos.